Eu vou falar a porra toda, meu irmão, não me para não. Aí o cara que escreve sobre economia, não sei o quê, semana de Vasco e Flamengo, falar de 777. Eu costumo dizer, né, que o Eurico conseguiu um feito histórico e inédito no futebol mundial, né? Ele é o único dirigente que é homenageado pela torcida do rival todo jogo, né? Todo 11 contra 11, o Flamengo vai levar melhor. Tem um time muito mais qualificado que a equipe do Vasco da Gama. Se o Vasco dá uma porradinha no Flamengo, eu acho que o Tite não aguenta não, hein? Você falou em clássico, esse clássico é nesse sábado, tá? Tem Vasco e Flamengo, esse jogo pelo Brasileiro, o jogo no Maracanã, o Venê, são duas equipes que estão em momentos completamente diferentes no campeonato. O Flamengo tá em terceiro brigando lá em cima e o Vasco está se recuperando lá depois de ocupar a zona de rebaixamento. A pergunta que está escrita ali é o que esperar desse jogo? Eu sei responder essa pergunta. Um jogo quente como sempre. A gente, nos últimos anos, encontra o Flamengo e o Vasco em clássicos com distâncias técnicas muito grandes. E mesmo assim são jogos muito volumosos, com muita vontade, é um clássico regional que já vem com uma motivação, já vem com uma resenha motivacional implícita dentro dos jogadores. Assim, a gente sempre vê jogos muito quentes dentro desse clássico, Vini Casagrande. Claro que se a gente for fazer uma análise dos dois times, o Flamengo vai levar a melhor, com certeza. O 11 contra 11. O 11 contra 11, o Flamengo vai levar a melhor. Tem um time muito mais qualificado que a equipe do Vasco da Gama. Mas você mencionou bem. É um clássico regional, acho que os próprios jogadores do Vasco eles chegam extremamente motivados para encarar o Flamengo e não tem que ser diferente, a verdade é essa, eles estão vestindo a camisa do Vasco, um clube enorme, e eles acabam tentando equiparar na vontade. Mas eu vejo o Flamengo, mesmo não vivendo um grande momento, como favorito para encontrar o Vasco no sábado, apesar que a gente está falando de um Vasco também vivendo uma má fase. Então, nesse momento, hoje, quarta-feira, eu aposto no Flamengo como favorito para esse duelo. Diferente do momento do Vasco que encontrou o Flamengo no Carioca desse ano. E do Flamengo também. O Flamengo vivia um momento um pouquinho melhor, né? Eu digo no clima, né? Clima, assim, né? Sem pressão. As mudanças... Sem tomar gol. As peças do Flamengo não eram tantas, mas o Flamengo tinha um clima melhor. Mas o Vasco também. Então, assim, foi um jogo no Carioca, um jogo bem equilibrado, Vini, lembra? Inclusive, para esse jogo, depende muito do que acontecer hoje no Maracanã. Supondo que o Flamengo hoje não consiga um resultado positivo, imagina como o Tite e os jogadores do Flamengo vão chegar para esse clássico contra o Vasco, extremamente pressionados. Então, para esse jogo de sábado, depende do que acontecer hoje no Maracanã, 9h30 da noite, diante do Bolívar. Se o Flamengo conseguir uma vitória tranquila, vai chegar mais leve, mais tranquilo para o jogo de sábado contra o Vasco. E eu acho que isso facilita. Aí nós estamos numa semana de Vasco e Flamengo. Nós estamos numa semana de Vasco e Flamengo. Pô, parece palhaçada. Pô, o camarada meu lá, que também é teu camarada, que é camarada de todo mundo, mas não vou expor. Bota uma ampulheta, esse mês a 777 sai. Vibrando com isso. Esse mês a 777 sai. Aí camarada meu vai numa festinha, parceiro do Romário, trabalha no gabinete do Romário. Vai numa festinha sexta-feira, a Raimundo tava lá. Estão saindo os gringos. Aí um outro parceiro meu, enquanto acabei a rapaziada que assiste o jogo comigo, Crefisa vai pagar 700 milhões e vai tirar 777. Porra, irmão. Porra. Vai ficar... Aí hoje eu pego a porra do Globo. Porra, já é conhecido, porra. Já é conhecido, aí o colunista lá que escreve sobre... Eu vou falar a porra toda, meu irmão, não me para não. Aí o cara que escreve sobre economia, não sei o quê, semana de Vasco e Flamengo, falar de 777. Porra. Irmão, olha os caras que estão falando da 777. O Rica Perrone, que é parceiro do Pedrinho, do Igor, dos meus camaradas todos. Pô, o cara é São Paulo, cara. O cara é São Paulo, sempre que pôde zoou o Vasco. Só fala de 777. Que porra é essa? Aí o Thiago Leifert só fala de 777. Que porra é essa? Quero saber o que ele acha da 777, porra. Nenhum nem outro, porra. Meu irmão,
Eu vou trabalhar, eu vou dormir com essas porra na cabeça o dia inteiro. Porra. Manda os caras deixarem de pagar. Tu vai ver se eu não vou lá e sai daqui. Sai daqui. Porra. Sai daqui. Eu ligo pro Max Lopes. Traz os chineses e os ingleses pra botar aqui o dinheiro e, porra, tá tudo certo. Entrego pro Pedrinho. Agora, porra, na mão grande não, porra. Senão o Vasco vira bagunça, porra. Aí transformam a cabeça de todo associado do Vasco, de toda a torcida. A torcida tá sofrida, cara. Mas a torcida tá sofrida. Não é do 1 ano e meio que os caras tão, não. É do caralhão de tempo, porra. Aí o Eric vem aqui falar de falência, porra. Como é que ele vem aqui falar de falência? Ele é especialista em falência? Doctor falência? Porra, dificulta tudo, irmão. E eu sou um cara que eu falo pra todo mundo. E já falei isso pro Eric várias vezes. Talvez não tivesse melhor cara pra trabalhar nos bastidores pelo Vasco do que o Euriquinho. Digo bastidores, aquela merda de CBF que estão fudendo a gente. Ele conhece os caminhos todos ali. Na porra da Federação Carioca, ele conhece os caminhos todos. Eu botei ele sentado com o Luiz Melo. Na minha casa. Os dois. Luiz Melo pegou e falou tudo. O que tu quer saber? Porra, tem 2 filhos. Porra, estão amarrando o boneco. Não minto, não. Estão amarrando o boneco do meu filho. O que tu quer saber? Falou tudo. Porra! Mas se é isso, a comunicação é que tá ruim. Foi o que ele falou. Porra! Irmão, cara, o Vasco precisa de paz, cara. O Vasco precisa todo mundo andando junto, cara. Porra, eu botei uma porra de um vídeo da Leila. Lá naquela porra que tem uma porra Roda Viva, né? Roda Viva. Falando, não sou vascaína, porra, não vou botar dinheiro no Vasco, jamais passou essa hipótese. Nego, no dia seguinte, me tirou. Tá lá doada as tintas lá, os caras não passam uma mão de tinta e tava precisando já. Queria deixar tudo branquinho. Aí tem um cara que vai fazer o aniversário do filhinho, que mora lá atrás da sede, me encontrou ontem no jogo, veio me parabenizar. Eu falei, cara, mas não fui eu, não, foi a torcida. Não, mas você conduziu. Não, mas não adianta, se eu não tenho dinheiro, quem bancou foi o torcedor. Aí é que tá o erro. Que as pessoas pensavam que eu tava me vangloriando daquilo ali. O tempo todo eu falava o quê, Dieguinho? Eu sou um merda. Quem faz tudo, toda a honra, toda a glória é do torcedor. Verdade ou mentira, Dieguinho? Verdade. Nem todo mundo sabe que eu sou Flamengo, né? Então tem gente chegando agora, eu sou Flamengo. Mas a maior prova de respeito, né, que a gente pode ter é esse diálogo, né? Pô, filho do Eurico Miranda, que se chama Eurico Miranda, tá aqui de boa para conversar sobre o Vasco da Gama. É verdade, mas sem o rival, sem a rivalidade, o futebol não existia. A gente é apaixonado por futebol justamente porque existe a rivalidade. Eu quero no dia seguinte do jogo do Vasco encontrar o flamenguista quando a gente ganha e até quando o Flamengo perde eu também quero encontrar ele. Esse que é o prazer do futebol, é você poder chegar no teu grupo de WhatsApp e brincar, é você encontrar um amigo no futebol, numa resenha de bar. É isso que é a essência do futebol brasileiro, é toda essa resenha, toda essa resenha mesmo entre amigos sobre futebol, sobre o que aconteceu, provocações e tal. Não, então, sem dúvida. E eu digo até mais, cara, acho que sem o rival não existe o futebol, né? Porque senão seria um time só. Aí perde a graça. O futebol, quando não é competitivo, ele perde a graça. Você quer exatamente aquela adrenalina da competição. Então, exatamente. É por isso que o grande desafio do futebol é você mantê-lo competitivo ao extremo, principalmente do futebol brasileiro. Como aqui você tem a possibilidade de manter 20 clubes competitivos, o grande desafio do futebol brasileiro é manter essa competitividade, porque é isso que engrandece o futebol, é isso que dá aquele tesão da gente acompanhar, né? Sim, não, sem dúvida. E o teu pai tem grande parte nessa história de rivalidade, né? Porque antes do Eurico assumir ali o Vasco, começar a aparecer mais assim externamente, né? Porque o Eurico sempre esteve ligado ao Vasco, né?
Mas depois de um determinado momento ali com o Calçado e depois sozinho também como presidente, ele, enfim, explodiu como o maior rival, né, do Flamengo na época. Que não era, né? Eu acho que o maior rival do Flamengo na época era o Fluminense. Historicamente é o Fluminense, né? Momentaneamente chegou a ser o Botafogo ali no final dos anos 70, 80, né? Com aquela história do 6-1 ou 6-0, sei lá. Mas o Eurico fez essa rivalidade de transformar completamente o Vasco e o Flamengo. Hoje são os maiores rivais aqui no Rio de Janeiro, né, cara? Eu acho que ele conseguiu, na verdade, transformar na maior rivalidade do Brasil. Acho que Também acho. O Vasco e o Flamengo se transformou numa rivalidade, assim, com uma dimensão gigantesca. E atropelou de longe os outros, e isso não vai acabar nunca. Agora já pegou, já marcou. Eu costumo dizer, né, que o Eurico conseguiu um feito histórico e inédito no futebol mundial, né? Ele é o único dirigente que é homenageado pela torcida do rival todo jogo, né? Todo jogo. E depois, mesmo depois de morrer, da morte dele, ele já morreu tem 5 anos, e a torcida do Flamengo continua lembrando dele, continua falando dele. Então, o Flamengo tem torcidas em alusão ao Vasco, músicas em alusão ao Vasco, e ali marcando o Eurico. Quando eu costumava dizer que o grande prêmio, costumo dizer, e acho que é o grande prêmio da carreira dele como dirigente, é ter o nome dele sendo xingado pela torcida do Flamengo. Não tem, e o seu, né? Não tem um objetivo maior para um dirigente de um clube rival do que esse. Isso é um sinal de que você, de alguma maneira, você entrou na mente do rival. A gente costuma dizer, alugou um triplex na cabeça do teu adversário, e o que ele fez foi, ao longo dos anos, alugar um apartamento na cabeça do torcedor do Flamengo. E aí, com isso, eles homenageiam ele até hoje. Então, isso é um sinal de que ele foi vencedor nesse propósito. Sem dúvida, sem dúvida. Ontem quando foi o jogo? Que dia hoje? Foi quarta. Quarta mesmo, o pessoal cantando, tomando, enfim. Eu tenho os grupos dos amigos dos meus filhos que eles me mandam sempre, vão pro jogo, os flamenguistas ficam lá filmando, brincando comigo, né? Estão te xingando aqui e tal. Eu falei, todo jogo, os caras, o Flamengo foi campeão da Libertadores e homenagearam o Eurico no estádio. Então, isso é muito significativo e não tem no mundo. Não tem mesmo, é verdade. Não tem um dirigente que tem essa dimensão do maior rival e do clube com a maior torcida, que é ficar ali marretando todo jogo. Sim. Não é um jogo que lembra, não é num Vasco e Flamengo, é em todos os jogos. Vai jogar Libertadores, vai jogar Copa do Brasil, eles estão lá lembrando do Eurico, quer dizer. É verdade. O apartamento tá lá, legado. Montado e mobiliado na cabeça deles. É verdade. Pra você, assim, eu ia perguntar isso pro Álvaro, acabei esquecendo. Pergunto pra você e eu gostaria da resposta em relação a você, a família, né? E ao seu pai. O Eurico, de fato, odiava o Flamengo, detestava o Flamengo, ou aquilo era uma... não bravata, mas assim, era uma coisa assim para realmente promover? Porque, mal comparando, a gente vê nas lutas, por exemplo, José Aldo vai lutar agora, né, a última luta dele no UFC, eles se provocam ali 6 meses, e depois da luta vão lá apertar a mão, às vezes saem juntos, enfim... tudo fica de boa. O próprio José Aldo, a luta que teve mais repercussão dele foi a do Conor McGregor. Não sei se você acompanha o UFC. E aí ele falou isso, falou, cara, ele teve aqui, né, 2 vezes, aí na segunda vez, se eu não me engano, ele falou, não, eu só tenho a agradecer o Conor, porque se não fosse ele, eu não teria feito, primeiro, a maior luta que eu fiz na minha vida, por mais que tenha perdido, segundo, a maior grana que ele fez numa luta na vida. Então, assim, aquilo tudo do seu pai era meio que um folclore, ou de fato ele detestava o Flamengo? Não, de fato ele detestava o Flamengo. Tinha Pode falar. Uma grande rejeição, mas ele também percebeu que isso podia ser um caminho para grandes promoções, né? Uhum. Ele promoveu esse clássico durante muitos anos. Sim. Né? O Vasco e Flamengo, eu vivi clássicos que, era um jogo às vezes num campeonato carioca, primeira fase, que não valia nada e que ele transformava aquele jogo num pandemônio. Numa final. E isso tem acaba que promoveu, em consequência, o cara que fez um gol naquele jogo, exatamente como você falou do Zé Aldo, um clássico que ele promoveu daquela maneira, aí talvez um cara que faça um gol ali possa ficar marcado, tem muitos jogadores que ficaram marcados pelo clássico, talvez por um jogo que não valia muito, a gente às vezes tem uma memória de um clássico, mas é porque ele realmente promovia, como teve um jogo contra o Fluminense que ele falou que não ia dar bicho, aquele jogo ficou marcado,
E era um jogo que não tinha tanta importância. O pessoal assim. nem lembra o placar do jogo, né? Era um jogo, não era um jogo importante, não era uma decisão de campeonato, não é nada. Ele já levou 100 e poucas mil pessoas pro Maracanã em jogos que não valiam nada por conta dessa promoção. Ele gostava de fazer isso, ele tinha prazer nisso, ele prometia coisas, tem o jogo do chocolate, por exemplo, não é um jogo tão importante assim, mas é um jogo que é marcado na história. É verdade. São coisas que ficam marcadas e ele gostava também de fazer isso. Ele gostava de provocar, gostava de promover, se sentia bem com a torcida do Flamengo xingando ele. Ele tinha um tesão ali na época. Eu acho que é um jogo que pode mudar patamar. A gente já sabe disso, né? Mas o que você espera dessa partida, cara? Você acha que já vai ter um novo treinador? Vai continuar com esse tipo de formação? Que tá meio confuso também o Vasco, né? Cara, tá bastante confuso. Aparentemente vai de Rafael Paiva mesmo, né? O treinador interino aí. A notícia que o Globo Esporte deu é que o Pacheco vai estar no Maracanã, mas só assistindo. Ele ficaria em Portugal, né, para cumprir a última rodada lá do Portuguesão, mas deu problema lá com o presidente do clube, já assinaram a rescisão, então a vinda dele para o Brasil deve ser antecipada. Então ele deve estar lá assistindo o jogo do Maracanã. Cara, vai ser um jogo muito difícil. Todo mundo que acompanha o futebol sabe que o Flamengo tem um time tecnicamente melhor que o do Vasco. O Flamengo vinha num momento bem ruim, assim, fazendo partidas muito ruins mesmo. Mas contra o Corinthians, o Flamengo fez uma boa partida, dominou o Corinthians, amassou o Corinthians. Então a gente não sabe se foi um dia atípico ou se o Flamengo realmente conseguiu reencontrar ali o bom futebol com o Tite. O Flamengo joga hoje, né? Daqui a pouco, com o Bolívar pela Libertadores. Enfim, eu tava brincando com os amigos aqui que a gente podia até demitir o Tite, né? No sábado. Se o Vasco dá uma porradinha no Flamengo, eu acho que o Tite não aguenta não, hein? O pessoal já tá meio maluco com ele lá. Se o Vasco dá uma porradinha no Flamengo, mas é aquilo, cara. O Flamengo é o favorito, o Vasco é o franco atirador nesse jogo, mas acho que o Vasco tem sim condições de vencer. Clássico, principalmente Vasco e Flamengo, cara. A diferença já esteve muito maior em relação a elencos. O Flamengo, a gente pega, 2021, o Flamengo tinha um timaço, o Vasco tem um time que nem subiu. O Vasco ganhou do Flamengo no Maracanã, 3-1. 2022, o Vasco tinha um time de Série B ali, que penou na Série B, o Flamengo, time que brigou ali por tudo no Brasil, mas os jogos são sempre ali, 1-0, 1-1, 2-0 para os caras, e vamos embora. Em clássico as coisas se equiparam, e os meus amigos flamenguistas até brincam, o Vasco contra o Flamengo, mesmo com um time horrível, parece que os caras dão a vida no jogo, que nunca é jogo fácil, e realmente é isso, tomara que realmente seja esse espírito, e dá para o Vasco vencer. No Campeonato Carioca foi por muito pouco, né? O jogo ficou empatado, o Verratti perdeu 2 oportunidades que ele não costuma perder, depois teve o pênalti que o Jardim pegou do Gabigol. Enfim, acho que dá para vencer, mas vai ser difícil. O favoritismo é do Flamengo, quem negar isso tá vivendo no mundo da lua. E tá aí, torcedor, a mídia vascaína muito irritada com a mídia esportiva, porque segundo eles querem acabar com o Vasco justo no clássico contra o Flamengo. Mas é normal os vascaínos sempre de mimimi. Também não entendi porque o espanto de falar de 777, já que o Vasco está mesmo com um problemão e inclusive está na justiça com a 777. Segundo eles, a empresa está indo à falência e o dono está com vários processos. É nessas horas, torcedor, que eu agradeço muito porque somos Mengão. Ao contrário do Vasco, o Flamengo está muito bem financeiramente e só continua crescendo. Agora, é uma baita verdade que o Eurico Miranda deixou um legado aí para o Flamengo e para o Fluminense. Essa rivalidade que foi implantada por ele também é muito importante até nos dias de hoje. Isso faz muito bem para o futebol. Mas convenhamos que, na verdade, o maior rival do Flamengo atualmente é o Palmeiras, porque o Vasco não consegue sequer disputar as mesmas competições que o Flamengo. Apenas o Brasileiro esse ano, porque ano passado estava na Série B. Também já quero deixar os créditos aqui para o Futebolaço, para o BarbaCast, para o SBT Esporte Rio e para o canal do Edmundo. O link deles vai estar aqui na descrição. Se você quiser acompanhar esses vídeos na íntegra, é só você ir aqui na descrição e clicar no link. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.